Questão 15. Y igual a 1 menos meio vezes e elevado a menos x. Vamos ver como é que vai ficar o esboço gráfico aqui dessa função. Vou botar aqui o sistema cartesiano e vamos ver o que vai dar isso. Inicialmente, vamos pensar na função de preto. Vou considerar aqui uma função de preto. Y igual a e elevado a menos x. Y igual a e elevado a menos x. Lembrando que e elevado a menos x é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a x. Muito bem, vamos pensar no gráfico dessa função. Y igual a 1 sobre e elevado a x. É uma função exponencial cuja base é 1 sobre e, ou seja, a base é um número entre 0 e 1. Portanto, a função é decrescente e também passa aqui pelo ponto de coordenadas 0 e 1, né? 0 e 1, passa aqui por esse pontinho aqui que tem coordenadas 0 e 1. Seu gráfico, algo mais ou menos assim. Olha, que beleza. O que é isso, então? O gráfico de preto é o gráfico da função y igual a 1 sobre e elevado a x. Vamos ver o que esse meio aqui vai fazer? Vou considerar agora esse meio. Eu vou pensar no gráfico de azul. Y igual a 1 meio vezes e elevado a menos x. O e elevado a menos x é o gráfico em preto. Qual é o papel desse meio? O que esse meio faz com o gráfico de preto? Ele comprime o gráfico na vertical de um fator 2. Ele comprime o gráfico. Então, vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Aqui, mais ou menos assim. Esse aqui que tem ordenada 1, agora vai ter ordenada meio. Ó. Aqui é 1 meio, aqui é 1. Pronto. Então o gráfico em azul é esse gráfico aqui, né? Y igual, esse aqui, ó. Y igual a meio vezes e elevado a menos x. Agora vamos considerar o menos. Vou fazer de vermelho agora, hein? Considerando o menos. Y é igual a menos 1 meio de e elevado a menos x. Muito bem. Qual é o papel desse menos aqui? O papel desse menos é refletir o gráfico em torno do eixo x. Reflete o gráfico em torno do eixo x. Então, aqui é meio, aqui vai ser menos meio. Menos meio e faz assim, ó. Aqui e aqui. É o gráfico em vermelho. Bom, agora vamos considerar a função original, né? Y igual a 1 menos 1 meio vezes e elevado a menos x. O que vai acontecer com esse gráfico em vermelho? Ele deve ser deslocado para cima, uma unidade. Então, isso aqui é menos meio, somando mais 1, ele vem para cá, que é mais meio. Algo assim, ó. Aqui. E aqui. Esse gráfico aqui é o gráfico final. É o gráfico da função y igual a 1 menos 1 meio vezes e elevado a menos x. Esse aí já é um pouco mais interessante, não é verdade, pessoal? 16. Y igual a 2 que multiplica 1 menos e elevado a x. Então, novamente, vamos lá fazer um esboço gráfico dessa função. Eixo x, melhor dizendo, eixo y, agora sim o eixo x, y. Aqui, 0. Tá, então, novamente, inicialmente, o gráfico de preto da função y igual a e elevado a x. Função exponencial, como e é um número maior do que 1, essa função exponencial é crescente. Já é aquele nosso conhecido aqui, né? Aqui está o 1, vem para cá e vem para cá. Então, esse de preto é o gráfico da função y igual a e elevado a x. Muito bem, vamos verificar agora o que esse menos vai fazer. Para isso, vamos considerar o gráfico em azul, y igual a menos e elevado a x. Qual é o papel desse menos aqui na frente do e elevado a x? O papel desse menos é refletir o gráfico em torno do eixo x. Não pode confundir as coisas. Se o menos fosse aqui em cima, era refletir o gráfico em torno do eixo y. Menos aqui, reflete em torno do eixo x. Então, quando você refletir esse gráfico em azul em torno do eixo x, você vai obter algo parecido com isso aqui. Mais ou menos assim. Vamos melhorar um pouquinho mais aqui. Aqui. Mais ou menos.
Muito bem. O que eu devo fazer agora? Somar 1 a esse gráfico, né? E aí vamos considerar a função em vermelho agora. Y igual a 1 menos e elevado a x. O que é o gráfico da função y igual a 1 menos e elevado a x? É o gráfico em azul deslocado para cima uma unidade. O gráfico em azul deslocado para cima uma unidade. Então, quando você deslocar esse de azul para cima uma unidade, você vai obter isso aqui, ó, passando aqui pela origem. Mais ou menos, mais ou menos. O que está faltando? Está faltando multiplicar por 2, né? O que o 2 faz, pessoal? O papel do 2 é expandir o gráfico na vertical. Tá? Então, esse aqui ó, vai ser esticado na vertical. Algo mais ou menos assim. Pronto, esse é um esboço.